Vamos lá, retomando nosso raciocínio sobre a aquisição da propriedade imobiliária. Paramos na discussão sobre ocupação. Então, a gente viu que é possível adquirir a propriedade das coisas móveis se elas forem sem dono ou se elas foram abandonadas pelo dono. Lembrando que coisa abandonada é diferente de coisa perdida. A coisa que foi perdida, sobre ela ainda existe aquele anseio, aquele desejo do proprietário de retomada, de ter ela de volta. Então, se você acha algo na rua e você não tem a convicção de que realmente se trata de abandono, se você, na verdade, qualquer pessoa pudesse ser levada a crer que foi uma coisa que foi perdida, sei lá, uma carteira que está abandonada numa calçada, não foi abandonada. Ela, na verdade, está perdida. Então, é obrigação devolver para o dono. É obrigação. Quando você encontra algo que está perdido, você tem que devolver para o dono. A ocupação só se dá quando a coisa foi realmente e efetivamente abandonada. Quando, da interpretação das circunstâncias, você consegue chegar na convicção de que não existe a intenção de retomada pelo ex-proprietário, ok? Além disso, outra forma de adquirir propriedade imobiliária é através do chamado achado do tesouro. O que é o achado do tesouro? O achado do tesouro é um regime jurídico que já ficou um pouquinho arcaico. Dificilmente qualquer um de nós vai se deparar com uma situação que justifique esse tipo de aquisição de propriedade imobiliária. Mas existe lá desde o direito romano e nós herdamos esse regime jurídico. Está no artigo 1264 do Código Civil, que diz o seguinte: o depósito antigo de coisas preciosas, oculto e cujo dono não haja memória, será dividido de igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. O que é que significa isso? Às vezes uma pessoa tem uma coisa valiosa, sei lá, um pote de ouro, uma joia ou um título ao portador que vale muito dinheiro. Essa coisa que é valiosa, ela foi escondida. O proprietário deixou ela num cantinho que não era para ninguém mais achar. Pode ser numa gaveta ou no fundo falso de uma gaveta de uma penteadeira antiga, pode ser dentro de uma parede, pode ser num cofre que está escondido atrás de uma porta de um móvel, algo desse tipo. Está escondido, é valioso e eu não consigo mais determinar quem foi que deixou aquilo ali. O próprio dono, já não existe mais memória desse dono sobre essa determinada circunstância. Então, digamos que eu estou num antiquário comprando, sei lá, uma mesa antiga. Uma mesa de trabalho, por exemplo. E essa mesa tem algumas gavetas e aí eu levo esse antiquário para esse móvel para casa e mexendo lá nas gavetas para limpar, eu acho o fundo falso e acho lá títulos ao portador que valem milhões de reais. Então, esse é o achado do tesouro. Nesse caso, o dono já não se tem memória de quem era o dono daquilo. Ele provavelmente já morreu e ninguém mais sabe que aquilo existe. Seus herdeiros não dão mais conta daquilo. Eu não consigo mais rastrear quem seria o proprietário. Então, eu achei um tesouro. Eu sou a dona. A única ressalva que eu faço é o seguinte: se esse tesouro foi encontrado num prédio, isto é, enterrado debaixo de uma árvore ou dentro de uma parede que eu fui reformar, se eu acho o tesouro num prédio que não é meu, eu vou dividir esse tesouro com o dono do prédio. Então, digamos que você foi contratado para fazer uma reforma e aí você quebrou uma parede e achou um pote de moedas de ouro. Você vai dividir com o proprietário do imóvel. É isso que diz o 1264. Então, veja, o achado do tesouro, ele era mais provável de acontecer há muitos séculos. Lá no direito romano talvez fizesse sentido, quando não tinha banco. Mas hoje em dia, quando você tem onde guardar coisas valiosas, dificilmente você vai deparar com uma situação dessa natureza. De toda forma, existe aí o regime jurídico. Além disso, na verdade, a forma mais comum de adquirir propriedade imobiliária é a próxima que está aí abaixo, é a chamada tradição. Vocês já sabem porque eu já falei para vocês o que é tradição. Tradição é a entrega da coisa, é a efetiva entrega da coisa ao adquirente. Então, a tradição é quando eu pego a coisa que é minha e entrego para outra pessoa com a intenção de transferir também a propriedade, não só a posse. Por quê? Porque eu vendi ou porque eu estou doando aquilo para aquela determinada pessoa. Então, esse ritual de pegar a coisa e entregar nas mãos do outro é um ritual que tem
consequências jurídicas. É esse ritual de tradição que vai transferir a propriedade imobiliária. Vocês já viram isso? Não basta eu fazer um contrato de compra e venda. Eu tenho que pegar a coisa que é objeto do contrato e entregar nas mãos do adquirente. E é só então que ele vai se tornar proprietário. Então, não basta eu fazer um contrato em que eu vou vender o meu celular. Não basta eu receber o dinheiro referente a esse celular. É só no momento que eu pego o celular em mãos e entrego nas mãos do comprador que a propriedade deixa de ser minha e passa a ser dele. Essa é a tradição, a efetiva transferência da coisa para o adquirente. Essa tradição, ela pode ser real, que é quando vai existir efetivamente essa entrega, eu pego a coisa em mãos e entrego nas mãos do outro, mas ela pode ser simbólica também. Acontece muito tradição simbólica em apartamento. Recebi as chaves do apartamento que eu comprei. Porque, veja, eu não peguei o todo, eu peguei uma fração do todo, que são as chaves que representam o todo, o apartamento, para simbolizar a entrega da coisa inteira. Então, quando eu pego uma parte para simbolizar a tradição do todo, a gente entende que houve tradição, que todas as coisas foram entregues. A tradição simbólica, portanto, é aquela que se dá mediante um símbolo. Eu pego uma parte da coisa que representa a sua inteireza. Além disso, existe a tradição ficta. A tradição ficta ou fictícia é aquela que, na verdade, não houve tradição, mas por uma ficção jurídica, a gente vai entender que essa tradição ela existiu. Quando é que a gente tem tradição ficta? A tradição ficta ela vai existir quando o comprador, por exemplo, o adquirente, ele já tem a posse da coisa. Digamos que eu era locatária de uma casa, o dono da casa, que era o locador, decidiu vender a casa. Respeitou o meu direito de preferência e disse, olha, você que é minha locatária, eu estou querendo vender, você quer comprar a casa? Eu disse, eu quero comprar a casa. Então, a gente faz o contrato de compra e venda, eu pago o preço, mas eu não tenho que fazer tradição, porque a coisa já está em meu poder. Se eu sou locatária, quer dizer que eu já tenho a posse do imóvel, já está em minhas mãos. Então, eu não preciso fazer tradição, a tradição ela é pressuposta. A gente finge que ela aconteceu, a gente chama isso de tradição ficta ou fictícia. A gente inventa, é uma ficção, é uma invenção de que a tradição existiu, porque não faz sentido na prática. Como é que aconteceria para fazer a tradição nesse caso? Eu ia ter que devolver a casa para depois receber de novo? Não faz sentido. Então, essa tradição que vai ser a principal forma de aquisição de propriedade imobiliária. Muito mais comum do que a ocupação, do que o uso capião e muito mais comum do que o achado do tesouro, aí nem se fala. Mas além da tradição, a gente tem também duas outras formas de aquisição da propriedade de coisas móveis. A gente tem a especificação. Vamos falar sobre a especificação. O que é a especificação? Especificação é um meio de aquisição da propriedade mediante transformação. Como assim? É quando eu pego uma matéria-prima, uma determinada coisa, e eu transformo essa matéria-prima numa outra coisa, numa obra final. É quando eu pego o trigo e faço o pão, é quando eu pego a uva e faço o vinho. Então, eu tinha a uva, era a matéria-prima. Desta matéria-prima, eu produzi, através dos meus esforços, da minha força, através da minha atividade humana, eu transformei o que era uva em vinho. Então, veja, essa especificação, a rigor, ela não vai dar problema quando a matéria-prima ela é propriedade do especificador. Então, eu compro uva no mercado, ou eu compro, sei lá, cevada, e eu faço minha cerveja em casa. Eu sou a dona da cevada, foram os meus esforços que produziram a cerveja. Tá na moda, né? Fazer cerveja agora. Então, eu comprei a cevada, através dos meus esforços eu vou fazer a cerveja. A cerveja é minha, não existe dúvida. Mas o problema é, e se eu pegar a sua cevada, a cevada que não é minha, e através dos meus esforços fazer a cerveja? Quem é o dono da cerveja? Isto é, quem é o dono da obra final se a matéria-prima não foi do especificador, não foi da pessoa que produziu a partir da matéria-prima? O que é que diz o nosso Código Civil? Nosso Código Civil diz que, se na transformação da matéria-prima em obra final, eu posso voltar à situação anterior, então eu devo voltar à situação anterior.
Então, por exemplo, se eu peguei a sua cevada para fazer cerveja, eu consigo voltar, te devolver aquela cevada? Eu não consigo. Uma vez transformada em cerveja, não dá mais para entregar de volta a cevada. Então, se eu não posso voltar à situação anterior, o especificador de boa-fé se tornará proprietário. Se for de má-fé, ele não vai ser proprietário. Mas se for de boa-fé, se eu me enganei, eu achei que a cevada era minha, por isso que eu fiz a cerveja. Então, eu tenho boa-fé, eu não sabia que eu estava prejudicando o seu patrimônio. Então, a cerveja será minha e eu vou te indenizar pela cevada que foi perdida. Agora, se eu sabia que a cevada não era minha, se eu sabia que era sua, e mesmo assim usei para fazer cerveja, a cerveja não vai ser minha, por mais que eu tenha produzido com os meus esforços. Compreendem isso? Entendem essa lógica? Além da especificação, a gente tem também a confusão, comistão e a adjunção. Também são pouco comuns. Mas seria a ideia de que eu, às vezes, misturo as coisas. Se eu misturar líquidos, eu tenho confusão. Se eu misturar sólidos, eu tenho comistão. Como assim misturar? Eu misturei o meu vinho com o seu vinho. Eu não sei mais quem é de quem. Eu misturei a minha areia da minha construção com a areia da sua construção que está aqui do lado. Então, eu misturei sólidos, eu tenho comistão. Se eu misturo, portanto, o que é meu e o que é seu, eu vou tentar separar de volta. Se dá para separar, tudo bem. Cada um sai de volta com o que é seu. Mas se não dá para separar, forma-se um condomínio. Isto é, nós somos coproprietários da totalidade das coisas. Não sabemos mais de quem é quem. Então, a gente vai ser dono do total das coisas. Tem duas construções, uma vizinha para outra. Aí a minha areia se misturou com a sua areia quando os caminhões deixaram lá, não tinha divisória direito, enfim. Então, somos os dois donos. Cada um tem 50% daquele material, porque não dá mais para se separar. A adjunção seria a justaposição de uma coisa sobre a outra. Então, digamos que eu sou um artista e aí eu estou fazendo uma escultura de metal. E aí eu vou acoplar na minha escultura de metal, vou dar um banho de ouro na minha escultura de metal. Eu vou fazer uma justaposição. Digamos que eu tenho uma chapa do seu metal que eu vou atrelar à minha estátua. Então, nesse caso, se eu consigo separar, eu vou devolver. Compreendem? Nesse caso, se eu consigo acoplar e depois separar, eu posso então devolver para o verdadeiro proprietário. Se não der para separar, eu vou indenizar. Pessoal, essas formas de aquisição da propriedade imobiliária, elas são bem comuns, na verdade, no nosso dia a dia. Mas elas existem porque existe a demanda. Não foi porque o legislador resolveu inventar isso do nada. É porque o problema já apareceu. Então, especificação, confusão, comistão, adjunção, são circunstâncias jurídicas específicas que vão resolver problemas que são pontuais. E é importante ter esse conhecimento. Mas, na prática, o conhecimento que vocês devem realmente acumular é aquele que diz respeito ao uso capião e à tradição. É na prática isso que vai ser necessário de vocês, se vocês porventura advogarem ou trabalharem dentro do campo do direito civil. Ok? A partir da próxima semana, nós vamos começar a discutir o direito de vizinhança. O direito de vizinhança também está no campo do direito das coisas. A gente vai ver quais são as obrigações que a gente tem perante os nossos vizinhos. Provavelmente na semana que vem já vai ser aula não gravada, mas ao vivo através da plataforma. Eu acredito que a coordenação vai começar a avisar vocês aí quando chegar mais perto. Mas até lá, qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Vejo vocês então na próxima sexta-feira.